A paz do Senhor, povo de Deus, pastor Fábio aqui, vou fazer um áudio aqui sobre o dízimo, ok? É a palavra minha definitiva para o dízimo, neste áudio, para os nossos grupos. E quem quiser também pode ver alguma coisa no nossa página no YouTube, tá? A página chama-se Evangelismo Internacional. Vamos lá. A pergunta que mais fazem é bíblico o dízimo no Novo Testamento? Vamos lá. O dízimo no Novo Testamento você não vai encontrar em nenhuma parte no Novo Testamento, nem nas cartas de Paulo, nem Pedro, nem João, tá? Nem Tiago, nem Judas, nem Atos dos Apóstolos, nenhum dos Evangelhos, alguém dizendo assim, dai o dízimo. Você vai encontrar só a parte em que Jesus ele vai falar, devei fazer essas coisas. Mas vamos separar as coisas aqui muito claro, tá? Existe, todos sabem, vamos explicar o máximo esmiuçado possível, mesmo que o áudio fique longo, é que existe o Antigo Testamento, o Novo Testamento, a Antiga Aliança e a Nova Aliança em Cristo Jesus. Tá? Na Antiga Aliança, era tudo obrigatório fazer, tinha que fazer, tá? Tinha que fazer, porque se você não fizesse, você estaria em total desobediência a Deus. No Novo Testamento, tá? Paulo vai ensinar aos Gálatas o seguinte, que qualquer que não ficar em todos os mandamentos que é da lei, está debaixo de maldição, porque escrito está, maldito todo aquele que não permanecer em tudo que está escrito no livro da lei para fazê-lo. Gálatas 3. Então, o que significa este versículo? Que é maldito todo aquele que não permanecer em todos os mandamentos da lei para fazê-lo. Ou seja, se você guardar um mandamento da lei, esperando ser justificado diante de Deus, você está debaixo de maldição. Tá? Porque se você guarda um, você tem que guardar todos. Então a grande questão está justamente aí. Para nós não incorrermos no mesmo erro que incorrem os adventistas, que acham que porque guardam o sábado estão guardando a lei, o que na verdade estão ficando debaixo de maldição e pisando no sangue do Cordeiro e rasgando a nova aliança no Evangelho do sangue de Jesus. Tá? Então vamos lá. O que ensina então o Novo Testamento? A forma de contribuição. Paulo vai falar aos Coríntios, né, 2 Coríntios 9, que cada um contribua segundo tem proposto no seu coração, não por tristeza nem por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Esse é o primeiro ponto. Deus ama quem dá de coração, não por necessidade, por obrigação, e o faz com alegria. Tá? Esse é o primeiro ponto. Jesus, ele vai falar em Mateus 23, quando os fariseus eles dizimavam o endro, o cominho, a hortelã e desprezavam o mais importante da lei, que é a fé, a justiça e a misericórdia. E Jesus vai repreendê-los, dizendo, ai de vós, escribas e fariseus, que dizimais o endro, o cominho e a hortelã e desprezais o principal da lei, que é o juízo, a fé e a misericórdia. Deveis fazer essas coisas e não omitir as outras. E é muito, muito, muito interessante porque Jesus, ele vai falar, deveis fazer essas coisas sem omitir as outras. O que nós temos aqui é Jesus falando que eles deveriam fazer realmente aquelas coisas, né? Ou qual coisas? Dar o dízimo e guardar o fundamento principal, que é o amor, fazer por amor. Né? Então, o cumprimento da lei é o amor. Vamos chegar lá, mas vamos por partes, né? Ainda não falei o meu pensamento, a minha visão sobre isso. Tá? Então Jesus falou, deveis fazer. Claro que há a linha de pensamento que vai dizer que Jesus falou isso porque ele estava debaixo da lei e ele mandou também dar oferta para o leproso quando fosse curado. Né? Mas quando Jesus morre, uma vez que a pessoa é curada hoje, não precisa ofertar, fazer oferta segundo Moisés determinou, porque Jesus já é a oferta para os nossos pecados, então não precisa mais ninguém estar debaixo da lei. No Novo Testamento, tá, ninguém é obrigado a nada. Nem a pessoa ser um cristão não é obrigado. Jesus não te amarra dentro da igreja, você é livre, ok? Você é livre, você pode fazer o que quiser. Só que, porém, você vai ter que arcar com suas consequências dessa liberdade. Se você é livre hoje, está na igreja, você é lavado no sangue do Cordeiro, é um servo de Deus, uma serva de Deus, e Jesus te diz que você é livre por causa da sua liberdade, você vai lá para o mundo pecar, tá? Você vai pecar. Só que depois também não reclama se ele te levar de forma prematura. Então nada é obrigado. Então, a ofertas, nem oferta é obrigado, tá? Cada um contribui segundo propôs no seu coração. E o dízimo também não é obrigado. Só que, porém, tá? Quem dá o dízimo por amor,
quando Jesus fala, deveis fazer essas coisas e não omitir as outras, porque ele diz que os fariseus, o que condena os fariseus, não é eles darem o dízimo, e sim o fato deles não terem o amor no coração. Então, se você faz de coração com amor, é aceitável por Deus. Tá? Eu estou falando isso aqui porque eu concordo que o dízimo não é obrigatório, porém eu também sou um dizimista. E também sou abençoado. O que eu não posso é pegar Malaquias 3:10 e impor como uma obrigação para botar medo nas pessoas. Não acredito também que uma pessoa que não dá o dízimo perca a salvação, porque a salvação não é conquistada por dinheiro. Porque ela pagou, Jesus pagou o preço e foi preço de sangue. Então a salvação, ela é garantida por Jesus pelo preço pago com sangue. Inclusive o salmista vai dizer que a redenção, para a salvação, ninguém pode pagar o preço, porque a redenção é caríssima. Então ela custou o preço de sangue puro do Cordeiro Imaculado, que é Jesus. E não é o dinheiro que vai pagar. Agora, se nós formos para o Novo Testamento e nós nos espelharmos nas cartas de Paulo, tá? e no que acontece no livro de Atos, nós vamos ver que a igreja, tá, que não dá dízimo geralmente são irmãos que são avarentos. E os avarentos também não vão herdar o reino do céu. A não ser que você seja um irmão muito cheio da presença do Senhor, para você entender o que nós vamos falar aqui agora. Qual é a sua procedência no Novo Testamento? O que vai acontecer no Novo Testamento? Livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver que os discípulos, as pessoas, a multidão daqueles que serviam a Deus, tinha muitas pessoas necessitadas. Então, quem tinha uma herdade, uma fazenda, uma casa, um bem adquirido, ele vendia e pegava toda aquela quantia e depositava aos pés dos apóstolos. E os apóstolos não pegavam para eles aquele dinheiro, dividia para aqueles que tinham necessidade. Então, qual seria a procedência hoje? Se nós tivéssemos na Bíblia, tá? Você pegar, se você tem 2 casas, você vender uma, dá para o seu pastor, e seu pastor, por sua vez, tinha que dividir esse dinheiro com todos na igreja que tivessem necessidades. Esse é o procedimento padrão. O que acontece hoje é que a pessoa pensa, eu não vou pegar a metade do meu bem, como por exemplo, eu tenho 2 casas, não vou vender uma casa para o pastor, porque o pastor vai pegar e vai comprar um carro para ele ou para o filho dele. O que é errado, tá entendendo? Então, mas se a igreja estivesse toda em obediência a Deus, se a igreja fosse toda obediente desde os seus membros aos seus líderes, é isso que aconteceria, o mesmo que acontecia no livro de Atos dos Apóstolos. Tanto é verdade, a obediência era tão grande que Ananias e Safira pensa, nós vamos também vender uma casa e vamos dar a metade para a igreja, dar para os pobres. E eles vendem por uma certa quantia, pega a metade do preço, uma parte, retém para eles e vai entregar para Pedro. E Pedro vai falar para eles, porque deixou Satanás encher o teu coração e mentisse assim para o Espírito Santo. Tu mentiste aos homens, mas mentiste para Deus. Neste versículo, inclusive, vemos Pedro falando que o Espírito Santo é Deus. Você não mentiu ao Espírito Santo, aos homens, mas mentiu para Deus. Então, o Espírito Santo é Deus. Mas vamos continuar no mesmo assunto do dinheiro, né? Da oferta. Isso é tão sério que se houver, tá, um pastor, um líder de todo o coração servindo a Deus nesse sistema bíblico, vamos dizer assim, do livro de Atos dos Apóstolos, e alguém vier com mentira, com safadeza, Deus até fere de espada. Então, tem que haver, para ter essa obediência bíblica, tem que haver tanto a obediência dos seus líderes, desde o púlpito até o último membro. Por quê? Para que todos estejam num só Espírito, quem governe seja Deus. No Novo Testamento, você vai ver até Jesus recebendo oferta, São João 8. As mulheres serviam a Jesus com suas fazendas, ou seja, nós, seres humanos, em si, ou a obra de Deus em si, ela precisa do dinheiro, sim, porque nós estamos na terra, mas quem garante essa quantia é o próprio Deus. Mas vemos Jesus dando exemplo, que ele pregava de cidade em cidade. Quando ele começa o ministério, ele não trabalha de forma material, tá? De dia ele pregava, à noite ele passava a noite nos montes. A única vez que eu vou ver Jesus dormindo é no momento que ele está no barco, que vem a tempestade, né? Então Jesus provavelmente dormia pouco, pregava, evangelizava, orava. Essa é a vida de Jesus nos seus 3 anos de ministério, provavelmente. E a Bíblia diz em São João 8 que havia, inclusive citando o nome das mulheres, Susana, Joana, mulheres que serviam a Jesus com suas fazendas, São João 8. E tanto é verdade que havia um tesoureiro, que era Judas, o qual pegava o dinheiro da bolsa. Jesus precisava de comprar alguma coisa, falava, vai lá comprar comida, tem dinheiro na bolsa, tá com Judas. Né? Vai lá, aluga um cenáculo, tá lá o dinheiro. Né? Então, Judas, ele carregava o dinheiro. O tesoureiro era justamente para isso, para carregar o dinheiro. Muito bem. E o fato de Judas ter sido infiel não significa que Jesus deixou de ser fiel.
Aliás, diz em Romanos 3:3, seja Deus verdadeiro, todo homem mentiroso. Então Jesus também pega a oferta, Paulo também vai pegar a oferta, ele vai dizer, né, como diz aos Coríntios, outras igrejas despojei, recebendo delas salário, para vos servir. Ou seja, quando vai falar do direito dos apóstolos, tá? Que 1 Coríntios 9,14 diz que ordenou também o Senhor que anuncia o evangelho e que viva do evangelho. Não atrás da boca ao boi que debulha. Paulo ele vai falar o seguinte, quando ele fala, olha, eu não usei essas coisas, não estou falando isso para vocês me paguem, não é? Mas, e admite se eu não pegar o evangelho, mas ele vai falar também o seguinte, que outras igrejas, eu peguei dinheiro de outras igrejas para servir a vocês. Ou seja, Paulo está falando que os coríntios estão errados em não pagar Paulo, e Paulo não está falando isso para não receber salário. Ele não está falando isso para que paguem ele, mas ele está falando, outras igrejas, eu peguei de outras igrejas, eu despojei, eu peguei dinheiro de outras igrejas para vos servir. Então Paulo recebia de outras igrejas, não recebia dos coríntios, mas recebia de outras igrejas, tá? Então vamos continuar aqui. Vou deixar todas as referências bíblicas aqui abaixo para os irmãos lerem lá e consultar as escrituras. Vamos ser bereano. Vamos ler e vamos também, né, examinar tudo que está na escritura. Muito bem, se você continuar no Novo Testamento, tá? Eu até já contei aqui no grupo os irmãos, eu tive uma experiência com Deus. Eu saía de um bairro vizinho, andava cerca de uns 15 ou 20 quilômetros de carro, né, para ir ministrar a escola dominical para os irmãos. Eu fiquei nessa igreja um determinado tempo, foi onde eu também fui ordenado. E nesta igreja, fazendo a escola dominical, durante mais de um ano, tá? Um belo dia, o irmão veio até mim e me deu uma oferta de R$20. Isso deve ter agora uns 10 anos atrás, tá? 10 anos atrás. E aí, eu falei, em pensamento, Jesus, Deus abençoe esse irmão. Mas aí o Espírito Santo falou para mim assim, ele não fez nada. Leia Gálatas 6:6. E eu realmente, eu vou ser sincero para os irmãos, eu não lembrava, eu não sabia, eu não lembrava o que estava escrito em Gálatas 6:6. Eu lembro do que estava em Gálatas 6:7, que diz que Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Aí, disfarcei e fui dentro do carro olhar o que estava escrito em Gálatas 6:6. E estava lá escrito, né? Não está escrito o seguinte, que o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Aí sim vem o versículo 7 que diz que Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Então por que o Espírito Santo fala para mim que esse irmão não fez nada? Porque a partir daí eu vi que como que a igreja está desonrando os seus líderes e aqueles que dedicam o seu tempo para a obra do Senhor. Tá? No verso 6 diz, Paulo está dizendo isso, que na igreja de Gálatas, ou para a igreja em geral daquela época, e para a igreja de hoje é o seguinte, que todo que é instruído na palavra, reparta seus bens com aquele que o instrui. Quer dizer, eu estava indo ali pregar a palavra, e Deus estava mandando os irmãos, o certo era dividir com aquele que estava instruindo. Quem estava instruindo? Eu estava instruindo eles. Eu estava dedicando meu tempo, horas e horas de estudo bíblico, para eles e preparando, né, madrugadas e madrugadas de estudos bíblicos para os irmãos, para enriquecer os irmãos espiritualmente no sentido da palavra, tá? E tudo voluntariamente, não estava fazendo por dinheiro, tá? Mas a Bíblia estava dizendo que eles não estavam fazendo nada por mim. Essa é a verdade da palavra. Você sabe cedo que eu tinha filhos pequenos, eu tinha esposa, eu tinha meus compromissos, e eu contando com o milagre e a providência de Deus. Mas vamos lá, o que essa palavra está dizendo hoje? Que você, que é liderado, tem pessoas que se dedicam para você na sua igreja, você deve honrar seu ministério, você deve honrar seu pastor. Às vezes, você não honra seu pastor vai em outro lugar e é honrado. Aí aquela bênção que era para você, Deus vai dar para o outro. Né? Foi isso que Jesus disse, que qualquer que recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá o quê? O galardão de profeta. Qualquer que recebe o justo em qualidade de justo, receberá galardão de justo. Ou seja, em outras palavras, se você honra um profeta, você vai receber o mesmo galardão que aquele profeta. Se você, até perguntaram no grupo sobre a pessoa não ganhava alma, eu falei, você pode não ir, mas se você ajuda financeiramente um missionário que está lá na Coreia do Norte morrendo por amor da palavra, você vai receber o mesmo galardão, porque ele está sendo usado para pregar a palavra lá, e ele foi porque alguém deu condições financeiras, então você vai receber também o galardão de justo, o galardão de profeta. É isso que a Bíblia está dizendo. Então, em resumo, o que nós temos aqui? Nós temos hoje a não obrigação do dízimo, mas porém aquele que dá não está errado também, tá? Porque nada é por obrigação, e sim voluntariamente, tá? Eu faço isso por amor, também não estou tocando a trombeta para ser fariseu, estou apenas dando um exemplo,
Tá? Para que a pessoa não venha falar, mas será que o pastor dá o dízimo? Será que não dá? Eu tenho que ser o primeiro exemplo. Para eu poder falar isso, eu tenho que dar o exemplo. Além dos dízimos, assim que Deus tocar no nosso coração, nós podemos ofertar. Alguém fala, tem que ajudar os pobres. Muito bem. Você tem que ajudar os pobres, mas tem que também dar o seu dízimo, segundo propôs no seu coração. Tá? Eu estou falando isso porque os irmãos não vão me dar nada. Não estou falando isso para os irmãos me darem nada. Os irmãos vão dar nas suas igrejas. Por quê? Porque eu também já fui ricamente abençoado e prosperado. Mesmo na condição que, entre aspas, eu teria que ter, eu tenho uma vida abençoada por Deus. Deus não deixa faltar nada. Por quê? Porque a pessoa é mão aberta. A pessoa que semeia pouco, é o que o texto está falando, tanto em Gálatas como em 2 Coríntios 9, ele também ceifará pouco. E o que também nós vemos é o seguinte, pessoas no meio do povo de Deus que ganham super bem, mas estão em dívidas, estão cheios de problemas dentro de casa, cheios de coisas a pagar, muita conta, muita dívida, e não aguenta mais também, porque ele é avarento. Tá? A igreja, no Novo Testamento, ela é desprendida das coisas materiais, ela é desprendida do dinheiro, ela abençoa, ela faz caridade. Quando fala da coleta, inclusive vai falar para a coleta dos pobres. Tá? Em Atos, quando Ágabo ele profetiza uma grande fome, Paulo vai dizer que ele procurou fazer com diligência, ajudar os pobres. Porque o que mais nós vemos hoje é pessoas dizendo assim, pega esse dinheiro e dá para os pobres. Não, você tem que dar para os pobres e contribuir também com a igreja. São duas coisas totalmente diferentes. Tá? Nós vemos também esse discurso em Judas, quando aquela mulher pega um nardo puro, um unguento de grande valor, um preço alto, que era aquele perfume, e o que ela faz? Ela derrama sobre Jesus. E Judas falou, Judas reclamou, podia pegar esse dinheiro e dar para os pobres. Mas o texto embaixo vai dizer que ele fala isso não porque tinha cuidado dos pobres, mas porque era avarento, tá? E roubava o que era colocado na bolsa. Então o que é que nós vemos hoje? Quando alguém dá o dízimo, vem uma pessoa como Judas e fala assim, não faça isso, dá para os pobres. Mas esta pessoa fala isso não porque cuida dos pobres, mas porque é avarento e rouba a Deus. É isso que Deus está ensinando para nós. Porque a maioria dessas pessoas que falam que tem que dar dinheiro para os pobres, tem que cuidar dos pobres, ela nunca foi na Cracolândia, nunca foi no local de mendigo levar comida para os pobres, o que a igreja deve fazer, a igreja deve cuidar dos pobres, tá? A igreja tem que fazer isso. Tá? Eu vou falar isso também para a glória de Deus, porque eu não posso falar uma coisa que eu não vivo, senão seria hipócrita. Mas nós já fizemos muito isso, Cracolândia, presídio, levar comida para os mendigos de noite, só que os mendigos hoje, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, quase não vê mendigo mais na rua, o que você vê são os mendigos viraram cracudos, ou seja, nas Cracolândia que estão os mendigos usando drogas. Então lá nós levamos a sopa, a comida. Então tudo isso é cuidar dos pobres, são obras que Deus deixou para a igreja. Tá? E que a igreja muitas vezes não tem feito. E, resumindo, se você dá o dízimo, você faz muito bem, tá? Não é barganha, você vai fazer e Deus vai te abençoar porque você faz de todo o seu coração e Deus vela para cumprir sua palavra, tá? Não é para também se justificar para ser salvo, porque a salvação é garantida pelo sangue do Cordeiro. Você será abençoado segundo Deus quer fazer na sua vida, na nossa vida, no sentido de que, né, a Bíblia ela se auto-explica, não é? Como o texto diz que se o homem semeia pouco, pouco ele se fará. E está falando de coisas materiais, tá? Em 2 Coríntios capítulo 9. Se o homem semeia pouco, pouco ele se fará. Tá? Se o homem semeia muito, muito ele se fará. É o que o texto está dizendo. Tá? É justamente no texto onde fala que cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não por tristeza nem por necessidade, que Deus ama quem dá com alegria. Então, se a pessoa que dá o dízimo está errada, né, está iludido, não está errada. Tá? Não está errada. Ela está certa. Ela não deve fazer por imposição. Aí alguém diz, mas o meu pastor está se enriquecendo às custas das ovelhas. Aí eu falo para você, se você está nessa igreja então, por quê? Tá? Agora, se você tem uma mente de Cristo, você vai entender o seguinte, que existe pastores e pastores. Você não pode botar tudo, né, num balaio só. Você não pode botar tudo num balaio só. Tá? Porque as pessoas costumam falar sobre os pastores da Igreja da Prosperidade, o que eu também não concordo com essas igrejas de pastores da prosperidade, porque eles estão visando os lucros, não é isso? Estão visando arrancar dinheiro do povo. Mas você deve fazer a sua parte é contribuir. Então, você contribua segundo propôs o seu coração. Se você propõe o seu coração dar o dízimo, você dê o dízimo. Se você propõe o seu coração ofertar, ajudar os pobres, oferte e dê para os pobres. Mas não seja uma mão de vaca. Por quê? Jesus também disse, se a vossa justiça não exceder a justiça dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma entrarei no reino dos céus. O que quer dizer isso?
você também não pode pegar a desculpa de que não dá o dízimo, tá? E fazer pior do que os escribas e fariseus, não ter fé, não ter amor no coração para com a obra do Senhor, porque, né, nós abrimos uma frente de trabalho na comunidade, mesmo na favela, tá? Você precisa das coisas básicas para a igreja. Nós compramos instrumento, fizemos conta, e você tem que pagar luz, você bota a lâmpada, você troca um piso, você faz uma coisa, faz outra, tem coisa de criança, tem que comprar um monte de coisa, que as crianças gostam de comer na igreja. Então, a igreja, menor que seja, ela tem seus gastos. E da onde vem o sustento para a igreja? Né? Aonde, trazendo para o sentido espiritual, Malaquias vai dizer, trazer todos os dias uma casa do tesouro, a casa do tesouro podemos dizer que é a igreja do Senhor, né? Para que haja mantimento, ou seja, para que mantenha-se a casa. Para nós mantermos uma obra, tá? Ela tem seus custos, e esse custo sai da igreja. Tá? Sai da igreja. A própria igreja se autossustenta porque é Deus que envia o sustento através dos seus próprios membros. Tá? Tem membro que Deus abençoa ele materialmente para ele abençoar a igreja, e o que ele faz? Ele retém. Aí daqui a pouco as portas se fecham. Aí ele não sabe por que as portas se fechou. Então, resumindo, no Novo Testamento, o dízimo não é obrigatório, porém quem faz muito bem de coração para Deus, tendo amor no seu coração. Só mais uma coisa aqui muito importante também falar, que é para corrigir um erro teológico dos irmãos da Congregação Cristã no Brasil, tá? É um erro teológico que eles fazem lá. Lá não tem a questão do dízimo, tá? Porque eles usam o livro de Hebreus, capítulo 7, para interpretar de forma errada o que está em Hebreus 7. Em Hebreus 7 diz, Hebreus 7, verso 8 em diante diz: aqui certamente tomam dízimo homens que morrem, ali porém aquele quem se testifica e vive. E por assim dizer, por meio de Abraão até Levi, que recebe dízimo, pagou o dízimo. Porque ainda eles estavam nos lombos do seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu em conta. Muito bem. Abraão, ele deu o dízimo, certo? Para Melquisedeque. Aí eles pegam esse versículo 9, no capítulo 7, diz o seguinte: o dízimo durou de Abraão até Levi. Mas não é isso que o texto está dizendo, ok? Falta sabedoria e interpretação aos anciãos para ensinar isso para o povo. O texto está dizendo o seguinte: que Abraão, ele paga o dízimo para Melquisedeque, e que Levi também paga o dízimo para Melquisedeque, mesmo Levi não tendo nascido, Levi estando no lombo de Abraão. Levi, que é aquele que recebe o dízimo, Levi também pagou o dízimo. Como que Levi pagou o dízimo para Melquisedeque se Levi não era vivo ainda? Porque Levi estava no lombo de Abraão. É isso que o texto está dizendo. Porque assim dizer que por meio de Abraão, ou seja, através de Abraão, Levi, que recebe os dízimos, também pagou o dízimo. Então o texto não está dizendo que o dízimo durou de Levi até Abraão. O texto está dizendo que Levi também pagou o dízimo através dos lombos de Abraão. Então, anciãos, preste atenção para interpretar corretamente a palavra de Deus. Tá? Cooperadores, preste atenção para interpretar corretamente a palavra do Senhor. Então Levi, que recebe dízimo, pagou o dízimo. Como? Através de Abraão. Então é isso que o texto está dizendo. Tá? E Abraão, ele dá o dízimo. Da onde que Abraão tirou essa ideia do dízimo? Da onde que Abraão tirou essa ideia? Abraão não estava debaixo de lei, amados irmãos. Vamos parar para pensar. Abraão não está debaixo de lei. Mas Abraão vai oferecer em algumas partes os holocaustos. Você vai ver até Noé, após sair da arca, fazendo holocausto para Deus. Você vai ver Noé pegando animais puros e impuros, provavelmente para a questão tanto de alimento como para servir a Deus em holocausto, mas não havia lei ainda. Então de onde que ele tirou isso? Provavelmente já estava revelado para eles fazerem isso pelo Espírito Santo, coisas que haveriam de acontecer lá na frente, mostrando que lá na frente Jesus morreria pelos seus pecados. Então Abraão faz isso não por uma imposição, não por uma lei, tá? E também ele não dá um estalo na cabeça dele e fala: opa, vou inventar um negócio de dízimo agora. Não, provavelmente isso ele fez pelo Espírito Santo, porque mais na frente vai aparecer este mandamento. Então nós, hoje que estamos debaixo da graça, não somos obrigados, porém, pelo Espírito Santo, você pode fazer sem imposição, porque você ama a obra de Deus, você quer que a obra do Senhor prospere, você faz de todo o seu coração, de toda a sua alma, e não porque alguém está botando uma faca no seu pescoço.
Só queria que os irmãos da Congregação Cristã no Brasil prestassem atenção nessa interpretação que está errada, tá? Que fala que durou de Abraão até Levi. Hoje nós estamos debaixo do sacerdócio eterno de Melquisedeque. Não é isso que o texto está dizendo, que o dízimo durou de Abraão até Levi, mas que Levi, nos lombos de Abraão, através de Abraão, pagou o dízimo também, mesmo ele recebendo o dízimo. Então Deus abençoe os irmãos. Quem quiser dar o seu dízimo, dê de coração, aleluia, louvado seja o nome do Senhor por isso. Eu creio que Deus só há de te abençoar e a tua recompensa virá de Deus. Não tocando a trombeta, né? Claro, também que Jesus ensina tudo isso são ensinos do Senhor Jesus, tá? Porque eu já fui em igreja que botava quadro, né? Foi a minha primeira igreja, a igreja botava o quadro das pessoas que não estavam dízimo para envergonhar as pessoas. Isso é um absurdo, né? E aqueles, por sua vez, que estavam dando dízimo, estavam não recebendo sua recompensa. Por quê? Porque ali estava a trombeta do dizimista, não é? Então, o dízimo você pode dar para a igreja sem nem o seu pastor saber. Quando as pessoas colocam a fé na nossa igreja, eu nem pergunto o que é, de onde é, de que é, eu não quero nem saber. Eu não pergunto, eu não quero saber porque o galardão da pessoa não vem através da minha pessoa. Seu galardão vai vir de Deus. Então, quando você troca a trombeta, tá? Você está recebendo elogios humanos, os parabéns, e aí quem vai estar te dando a recompensa é o homem, não Deus. Então não saiba soar a trombeta diante de você quando você fizer qualquer coisa, nem esmola, nem ajudar os pobres, não é? E também, a Bíblia diz, não saiba a tua mão direita que tua esquerda faz. Sendo assim, nossa recompensa tem que vir de Deus, e é bíblico dar o dízimo no Novo Testamento, é bíblico, tá? Porém não é obrigatório, e porém é mais bíblico ainda nós contribuirmos de outras formas, e não sermos um crente avarento, tá? Deus abençoe todos, abra sua mão, abençoe a obra de Deus, abençoe a sua igreja, honre seu pastor, e Deus possa abençoar cada um. A paz do Senhor Jesus.